Então, se a gente olha para trás, a gente percebe a carreira sendo criada, né, como perícia médica previdenciária, única e exclusivamente ali para dar vazão às perícias que eram feitas ali para o regime de previdência, para a Seguridade Social na época, né? E aí, a gente sabe que a perícia médica ela é um mundo, né? E a União começou a necessitar de outros serviços fora daqueles que eram feitos na autarquia previdenciária no INSS, né? Então, hoje há uma demanda da administração pública federal absurda, né, por serviços da perícia. Então, tem muito direito hoje que ele é reconhecido através de uma perícia. Direito de segurados do INSS, como direitos também de servidores públicos, direitos de requerentes ali que solicitam um benefício assistencial. Então, hoje, a perícia ela tem um papel social muito importante para o país. Na avaliação da deficiência e requerimento de benefícios assistenciais, na avaliação da incapacidade, junto ao INSS, né, a Previdência é um seguro, né, tem direito quem recolhe, quem paga. Algumas condições graves de saúde dão direito ali à isenção de imposto de renda. Essa avaliação quem faz hoje é o PMF. Aquele segurado que, por algum momento, fica capaz para o trabalho, hospitalizado, né, que fica impossibilitado de ir até uma agência do INSS fazer a perícia, o PMF, ele se desloca até o hospital, se desloca através da até a casa do segurado ali, é claro que utilizando ali né, uma viatura oficial, né, uma viatura do INSS. Então, tudo isso hoje é importante para o país e depende da perícia, depende da PMF, né? Você tem a Caixa Econômica ali que libera o FGTS também por doenças, um rol de doenças graves ali tipificadas em lei. Então, assim, a perícia é novamente importante, né? A Caixa só vai liberar esse FGTS se o perito, né, verificar que aquele requerente ali possui aquelas doenças, né? A Advocacia Geral da União, em litígios da União que dependem de um parecer médico, a PMF vai estar ali, né? A auditoria médica, uma atribuição nova da carreira, né, que veio com a lei 13846. Então, quer dizer, as atribuições da carreira hoje passaram por esse contexto histórico, né? O país percebeu que a perícia não poderia ficar apenas vinculada ao INSS. E aí a carreira cresce em importância. E aqui a gente precisa destacar aqui o papel que a associação teve, né? A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, associação forte que lá atrás brigou muito para que a carreira, né, alcançasse esse patamar, né? Um patamar que exige do servidor ali, exige do médico ali muito comprometimento. Eu acho, inclusive, Rodrigo, que esse comprometimento ele começa agora, né, com essa decisão de estudar para o concurso, querer muito esse cargo público, né? Porque quando ele tomar posse, né, a carreira vai exigir muito dele, porque é uma carreira que tem uma responsabilidade social e tributária com o país muito grande, né? Então, assim, não sei se eu trouxe para aqui o que faz o PMF, mas faz tudo isso trazendo esse contexto histórico, né? A gente cresce, aliás, a gente surge ali entre os anos 2000 como perícia médica previdenciária, dando vazão às perícias do INSS, e a gente vai crescendo, né, com essa demanda de serviços hoje que a administração pública tem com relação à perícia médica, né? Excelente, João. E aí, explicando para quem ainda não entende de perícia, né, ou está começando a entender da especialidade, a perícia médica é essa ponte, né, entre o direito e a medicina. Então, você vai contribuir com a justiça, contribuir com a perícia administrativa do INSS com seus conhecimentos médicos. E aí você precisa, né, saber navegar, né, nessa ponte, né, saber transitar nessa ponte entre seus conhecimentos médicos, da sua formação médica, com os conhecimentos jurídicos para aquela atividade e aí desempenhar a melhor função pública possível e tão importante que é essa função. E aí, reforçando, né, o perito, quando ele está lá atuando no INSS, ele vai avaliar de forma técnica e imparcial, né? Ele tem essa distância da situação,
Se um cidadão, por exemplo, tem o direito a um benefício previdenciário, né, um auxílio por incapacidade temporária, por exemplo, se for um segurado do INSS, se ele preenche os critérios de pessoa com deficiência para o recebimento de um benefício essencial, como o BPC-Loas. Então, todas essas atividades passam pela Perícia Médica Federal, por isso que ela é tão importante para o nosso país, para a sociedade brasileira. E aqui a gente está falando só das funções realizadas lá no INSS. Mas o PMF ele também atua, né, em auditorias médicas da União, então está lá nas atribuições da lei que criou a PMF em 2019, emite pareceres para outros órgãos da administração federal, então Receita Federal, Caixa Econômica, ele pode funcionar lá como assistente técnico da Advocacia Geral da União, então tem um processo judicial contra o INSS, o PMF pode ser solicitado ali a emitir um laudo, um parecer, como assistente lá da AGU. Por exemplo, um cidadão que tem uma doença que pode liberar o FGTS, quem é que vai avaliar se essa doença está lá no rol das doenças que pode liberar o FGTS? É o perito médico federal. Às vezes uma questão do seguro ligado à Caixa Econômica, é uma isenção de imposto de renda, de doenças que isentam o imposto de renda, tudo isso é avaliação privativa, exclusiva do perito médico federal para esses benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, função importantíssima, estratégica, indispensável, de uma relevância social importante, e você vai sentir, os nossos alunos aprovados já estão sentindo, os outros que foram aprovados também, essa relevância social nos primeiros dias de trabalho, depois que tomaram posse. Então, isso dá um propósito muito grande, por isso que a maioria dos peritos, né, você vê com essa paixão, é a paixão que eu sinto, é a paixão que o João sente, pela perícia médica, por essa relevância da profissão tão necessária para o nosso país. E ela traz, além desse propósito, além de uma boa remuneração, ela traz diferenciais que são enormes e que hoje o médico perdeu, na maioria das vezes, na medicina assistencial. Então, você tem uma autonomia funcional incrível, né? É a sua avaliação, seu parecer, sem pressões, sem quebra de autonomia, que vai ser lá emitido. Você tem essa autonomia funcional importante. Você tem uma remuneração inicial muito boa, entre 18 e 19 mil reais, salário inicial. E esse salário vai progredindo, né, num plano de carga e carreira, a gente vai pormenorizar mais isso. Você tem estabilidade, e aí, às vezes, isso passa tão distante da nossa mente, né? Pô, estabilidade, mas o que quer dizer isso? Não é só você ter lá blindado uma parte da sua remuneração. É você passar por um caso de doença grave, às vezes de uma forma aguda, você não estava preparado. A gente, como médico, nunca pensa nisso, né? Acha que vai estar ali só servindo, cuidando dos outros, mas pode, de uma maneira, de um momento para o outro, estar ali acometido por uma doença. Eu vou até pedir para João compartilhar, né, a história pessoal dele. E quando você menos espera, pode acontecer um fato desse, um fortuito, e você está protegido por um regime próprio de previdência social robusto, que é uma parte significativa da sua remuneração mensal, pode fazer toda a diferença.